Bom dia, meu irmão e minha irmã, que alegria, estamos começando mais um programa com a palavra, nesta manhã de terça-feira, desde aqui da TV Evangelizar de Curitiba, para todo o Brasil, para todo mundo. Estamos chegando aí na sua casa, no seu trabalho. Que alegria muito grande, que a paz, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, nesta manhã de terça-feira. Terça-feira aqui na obra Evangelizar, dedicado a Jesus das Santas Chagas. Já está se aproximando a festa de Jesus das Santas Chagas. Nós, como toda terça-feira, queremos nos aproximar do Senhor das Santas Chagas, das chagas gloriosas de Jesus ressuscitado, e pedir que Ele toque o nosso coração, que Ele toque a nossa vida com as suas santas chagas. Jesus é o mártir por excelência. Mártir significa aquele que dá o testemunho. Jesus é aquele que dá o testemunho por excelência, aquele que entregou toda a sua vida, e que entregou a sua vida a ponto de derramar o seu sangue. E ao derramar o seu sangue, salva toda a humanidade. Não necessitamos de outro sacrifício para a salvação do mundo inteiro. O mundo inteiro, o cosmos inteiro, tudo foi salvo. Tudo foi, na linguagem de Paulo apóstolo, recapitulado em Cristo Jesus. A nós nos compete uma coisa: aceitar essa salvação, aceitar esta justificação que nos foi trazida por Cristo, sem mérito nenhum da nossa parte. Cristo nos dá a salvação, por isso a salvação é graça. Por isso a salvação é a graça de Deus que triunfa em nosso coração, em nossa vida. Então vamos abrir o nosso coração para acolher essa salvação que nos foi trazida por Jesus. E nesta manhã de terça-feira, coloque aí em oração as pessoas que te pediram oração. Coloque em oração a sua casa, coloque em oração a sua família, coloque em oração os seus pais, os seus filhos, a sua comunidade. Apresente aqui diante de Jesus das Santas Chagas quais são as tuas intenções, quais são os teus pedidos. Você que nos acompanha sabe que pode ligar no 0800 410 6060, deixar o seu pedido de oração. Você que nos acompanha aí pelas mídias sociais, pode deixar o seu pedido de oração aí nas mídias sociais, mas também deixe o seu agradecimento. Agradeça a Jesus das Santas Chagas por sempre estar presente na sua vida. Agradeça a Jesus das Santas Chagas porque já está providenciando a bênção que você pediu. Nós queremos, Senhor Jesus, nesta manhã de terça-feira, colocar diante da sua presença todas as pessoas que nos pediram oração. Queremos pedir, Jesus, que entre nas nossas casas, que entre nas nossas famílias, que as tuas chagas gloriosas resplandeçam nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos hospitais, nos lugares que mais necessitam da sua graça. Queremos pedir, Senhor Jesus, que a sua presença amorosa, misericordiosa, esteja presente sobre os nossos familiares, especialmente, Jesus, aqueles que estão distantes de vós, especialmente aqueles que se decepcionaram com a instituição católica. Nós queremos colocá-los dentro das tuas chagas, dentro da chaga do teu coração, e pedir, Jesus, esteja presente nas nossas vidas e no nosso coração. Vamos rezar juntos a oração a Jesus das Santas Chagas. Por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor,
ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E iniciando aqui o nosso programa, sempre nesse clima oracional, que nós rezamos para nos aproximarmos da palavra de Deus, o nosso tema de hoje é honrar a memória dos mártires. E o nosso texto se encontra na primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, do 14 ao 16. Honrar a memória dos mártires. Quem são os mártires? São aqueles que derramaram o seu sangue por Jesus. Por isso nós temos o primeiro protomártir da igreja, que é Santo Estevão, porque foi o primeiro que morreu por causa de Jesus, que foi morto por causa de Jesus. É claro, Jesus é o mártir, como eu dizia no início do programa, por excelência. Ele é o mártir por excelência. É aquele que dá o testemunho de Deus por excelência. E todos os mártires, ao decorrer da história da igreja, também vão dando o seu testemunho. E na hora da provação, na hora da perseguição, não tem medo de, se for preciso, derramar literalmente o seu sangue por Cristo. Os santos que nós estamos comemorando no dia de hoje: São Cornélio Papa e São Cipriano Bispo. Nós sabemos que eles foram até as últimas consequências e entregaram a sua vida e não tiveram medo de derramar o seu sangue por Cristo. Mártires da igreja antiga, e que são memória para toda a igreja nesse dia. Por isso hoje, se você vai na celebração da missa, você vai acompanhar a missa aqui pela TV, você vai ver que os padres estão todos paramentados de vermelho, porque vermelho simboliza a cor do sangue, mas também o amor que impulsionou esses mártires a entregar a sua vida pelo Cristo. E no decorrer de toda a vida e no decorrer de toda a história da igreja existem mártires que derramaram o seu sangue por Cristo. Nós podemos olhar também para os mártires do Brasil. Temos os mártires lá do Rio Grande do Norte, que foram santificados há pouco tempo, que foram mortos pela perseguição dos protestantes holandeses no século 17 ou 18, se não me engano. Mas nós temos também os mártires que estão próximos de nós. Nós temos os mártires, como é o caso da irmã Dorothy, que foi martirizada lá na Amazônia. Tantos outros mártires que morreram por questões de justiça social na Amazônia e em outros lugares também do nosso Brasil. Os mártires são aqueles que, impulsionados por Cristo, entregam a sua vida. E o martírio é o quê? O martírio é a graça de entregar toda a nossa vida por amor a Jesus Cristo, sem medo. Por isso, o martírio dentro da igreja é um dom que Deus concede. Não basta você querer ser mártir, é um dom. Na igreja antiga, muitos queriam ser mártires. Existia movimentos que queriam ser mártires quando chegava a perseguição. Quando chegava o vamos ver, dava no pé, porque não queriam perder a sua vida. Agora, aqueles que receberam a graça do martírio, aqueles permaneciam até o fim. Vamos lá então, na carta de Pedro 4, 14, 16. Bem-aventurados sois, se sofreis injúrias, por causa do nome de Cristo, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Mas ninguém dentre vós queira sofrer como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como delator. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por esse nome. Bem-aventurados sois, se sofreis injúrias, por causa do nome de Cristo. Mas se sofre como cristão, não se avergonhe. Antes, glorifique a Deus por esse nome. Palavra do Senhor, graças
a Deus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Bem-aventurado aqueles que sofrem injúrias, porque são cristãos. Vai dizer aqui a primeira carta de São Pedro. E nós sabemos pelos estudos que a primeira carta de Pedro foi escrita para uma comunidade que estava sofrendo perseguições. Lembre que a igreja antiga, ela nasce no meio dessas perseguições. Jesus foi perseguido, o fundador da igreja, o próprio Cristo Jesus foi perseguido, foi caluniado e foi morto. E a igreja quando ela começa a nascer, não é que a igreja nasce com Jesus, mas começa a dar os seus primeiros frutos depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, ela já nasce nesse interim de perseguição. Primeiro, perseguição por parte dos judeus, que não aceitavam de jeito nenhum a boa nova de Jesus. Mesmo depois da morte de Jesus, nós sabemos que os judeus continuaram perseguindo aqueles que iam se convertendo ao assim chamado caminho, que depois vai ser a religião cristã. E depois, essa religião vai crescendo e já a perseguição não é tanto da parte dos judeus, mas a perseguição já é por parte do Império Romano. E o Coliseu, que nós conhecemos e que hoje é lugar de turismo, na Itália, em Roma, nós sabemos muito bem que no Coliseu muitos foram martirizados. O Coliseu era o restaurante dos leões e o prato principal eram os cristãos. Perseguiam os cristãos, colocavam os cristãos presos e depois faziam os jogos. E nesses jogos, lá no Coliseu, soltavam leões, soltavam tigres, soltavam outros animais selvagens famintos e soltavam os cristãos. E os cristãos eram mortos. Inácio de Antioquia é um exemplo. Santo Inácio de Antioquia é um exemplo. Foi morto pelos leões no Coliseu. Felicidade Perpétua, outro exemplo. Foram mortas também no Coliseu pelos leões. E tantos outros que passaram aí o martírio e que foram mortos na igreja antiga. Mas como eu dizia para vocês, o martírio é algo que está presente em toda a história da igreja. Não se limita só à igreja antiga. Nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos voltar meditando a respeito de honrar a memória dos mártires de ontem, de hoje e de sempre. Antes tem um recado especial para você. Você anda sentindo formigamento nas mãos e nos pés, sede em excesso durante o dia, urina várias vezes à noite, tem cansaço constante, visão embaçada e aquela barriga dura, inchada, que não some por nada. Atenção, isso pode ser excesso de açúcar no sangue e um sinal claro do pré-diabetes ou diabetes tipo 1 ou 2. E sabe aquela imagem do falso magro? A pessoa parece magra de costas, mas quando vira parece aquela barriga dura, redonda, inflamada. Isso é típico de quem tem diabetes descontrolada e gordura visceral, a gordura mais perigosa. Se você quer combater isso de forma natural, segura e eficaz, preste atenção. Chegou o Glicotrate, suplemento ideal para quem tem diabetes ou quer controlar o açúcar no sangue antes que o problema avance. Pode ser usado por diabéticos tipo 1, tipo 2 ou para quem está no pré-diabetes. Ajuda a reduzir a vontade por doces, desinchar a barriga rígida, melhorar a circulação e proteger sua saúde vascular, que é a mais afetada pela diabetes. Com o Glicotrate, você protege sua visão, seus rins, seu coração e recupera sua qualidade de vida. Ligue agora para 0800 555 5123 ou mande um WhatsApp para 41 4107 2503. Mande a palavra Glicotrate e aproveite a promoção de hoje. Comprando 3 frascos, você leva 1 ano de tratamento completo. Você garante o preço de custo direto do laboratório, é o melhor desconto do ano. E ainda leva de presente 2 potes do nosso emagrecedor Seca Barriga. São 2 meses de emagrecimento completo totalmente grátis. Mas você tem que ligar ou mandar o WhatsApp agora mesmo. Glicotrate, o suplemento que combate o açúcar alto, desincha o corpo e protege sua saúde. Ligue agora, 0800 555 5123, WhatsApp 41 4107 2503. Chegou o tempo de combate espiritual. 40 dias de oração, penitência e entrega total a Deus, sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Todos os dias, às 4 horas da madrugada, a TV Evangelizar, junto com o Instituto Hesed, te convida a viver essa poderosa experiência de fé. Junte-se ao Exército Celeste.
Reze conosco, viva a Quaresma de São Miguel! Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem, ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna? Hérnia de disco, bico de papagaio? Alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. Ligue agora e aproveite a promoção de Fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. Experiência de Deus, com Padre Reginaldo Manzotti, de segunda a sábado, às 10 da manhã e às 10 da noite, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de terça-feira. Se ontem nós celebrávamos a memória de Nossa Senhora das Dores, nós olhávamos para as dores de Nossa Senhora, e até a gente poderia aqui supor, é um título um pouquinho forçado, se você é teólogo você pode ser que não concorde comigo, mas nós poderíamos dizer que Nossa Senhora também é uma mártir. Não no sentido que derramou o seu sangue, mas aquele martírio branco do sofrimento. Então ontem nós celebrávamos as dores de Nossa Senhora e olhávamos para Nossa Senhora das Dores, né? Aí nós vemos então o seu coração que está ferido pelas 7 espadas e víamos quais eram essas 7 dores que acompanharam Nossa Senhora segundo a Bíblia e a tradição. Hoje nós celebramos 2 mártires da Igreja Antiga, que literalmente derramaram seu sangue por Cristo, que é São Cornélio e São Cipriano. Né? Conversões já grandes, né? já eram adultos quando se converteram à fé católica, mas a sua conversão foi uma conversão tão real e tão verdadeira que eles foram capazes de se doar inteiramente por Cristo, de entregar a sua vida, e por isso são mártires. Então eu concluí o bloco dizendo que nós recordávamos e honrávamos, né, porque o tema de hoje é honrar a memória dos mártires, honrávamos os mártires de antigamente, os mártires da Igreja Antiga, que são vários, que são muitos,
porque nós sabemos que houve várias perseguições na igreja antiga. E praticamente todos os apóstolos morreram martirizados. Só São João Evangelista que não, segundo uma tradição, mas todos os demais morreram martirizados. E as gerações posteriores que vieram depois dos apóstolos, por exemplo, São Policarpo de Esmirna, que segundo a tradição foi ordenado pelo próprio apóstolo São João, também morreu mártir. E foi um martírio muito feio com São Policarpo, porque o coitado já estava velho, já estava com mais de 80 anos, foram lá e pegaram o bispo e mataram. E tantos outros que vieram no decorrer da história, como cristãos, e que foram martirizados na igreja antiga. Foram mortos, derramaram o seu sangue. E no decorrer de toda a história da igreja, nós vamos encontrando mártires. Nós encontramos, como eu dizia para vocês, também mártires no Brasil. Os mártires de Uruaçu, lá no Rio Grande do Norte, a beata irmã Lindalva, e outros mártires, a beata Albertina, aqui em Santa Catarina, nós encontramos também como uma mártir, reconhecida pela igreja. Os outros mártires das causas sociais também, dos movimentos sociais que estavam ligados com a igreja católica, não é? A mártir da Amazônia, por exemplo, que defendia a floresta, a irmã Dorothy. Tantos outros mártires também dentro do nosso Brasil, mártires também na ditadura militar, que foram mortos, porque defendiam a verdade, porque defendiam os menos favorecidos e que também foram mortos. E nós olhamos para um contexto do mundo de hoje, e no mundo de hoje existe muito martírio. Saiu um dado, não há muito tempo, de um censo, de um censo feito por uma instituição católica que aponta que a perseguição aos cristãos está cada vez mais forte no mundo atual, em todas as esferas. Por exemplo, nós vemos o martírio de vários na faixa de Gaza, cristãos que morreram martirizados na faixa de Gaza, agora, com esse conflito entre Israel e Palestina. Não se engane vocês que não existem cristãos na Palestina que foram mortos também pelo exército de Israel. Claro que sim. Negar isso é querer tapar o sol com a peneira. Existem sim isso. Mas nós vamos, por exemplo, para a África, e nós vemos lá no Congo, faz 2 meses, que terroristas islâmicos entraram numa igreja e mataram mais de 30, 40 jovens que estavam lá se preparando para uma vigília. Nós vamos para a Síria e nós vemos os mártires da Síria. Inclusive esse ano, na Páscoa, vários jovens mortos pelos terroristas islâmicos na Páscoa, porque estavam celebrando seu Senhor. E todos aqueles que são mortos por ódio à fé católica são mártires. São os mártires dos novos tempos. E a palavra martírio, ela vem do grego e ela significa testemunha. Aquele que anuncia, atesta, chora a alegria da ressurreição. Então, por isso que o martírio, para ser mártir, a ponto de derramar o seu sangue, é um dom. É um dom que Deus concede. Não é todo mundo que vai ter essa vocação, não é todo mundo que vai ter esse dom que Deus concede. Por exemplo, nós vemos a grande Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha o sonho de ser mártir. Deus não lhe concedeu essa graça. E ela vai reconhecer isso nos seus últimos escritos, que ela pediu a Deus a graça do martírio, mas Deus não concedeu. Nós vamos, por exemplo, para a história de Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua queria ser mártir também, por isso ele foi para Marrocos, porque ele falou, não, eu quero derramar meu sangue por Cristo. Não foi mártir. Deus não lhe concedeu a graça do martírio. Nós vamos para Teresa d'Ávila, nós vemos que Teresa d'Ávila também tinha um grande impulso, um grande desejo de ser mártir, de derramar o seu sangue por Cristo. Não foi mártir. Deus não lhe concedeu essa graça. Mas vários outros foram martirizados. Por exemplo, nós vemos no Japão, no século XVI, São Paulo Miki e companheiros, memória celebrada em 6 de fevereiro. Junto de Paulo Miki e companheiros estava São Felipe de Jesus, que é aqui da América, que é do México, que foi martirizado lá no Japão, no século XVI. Entregaram as suas vidas por amor a Jesus Cristo. Nós vemos, por exemplo, os beatos, mártires xaverianos, que entregaram a sua vida em 1960 lá no Congo. Victório Fachin, Giovanni de Doné, Luiz de Carrara, que entregaram a sua vida lá no Congo e que foram recentemente beatificados, ainda pelo Papa, pelo Papa Francisco. Ou seja, são mártires que testemunharam o seu amor pelo Cristo.
e foram capazes de entregar a sua vida pelo Cristo. E aquilo que Cristo falou, não há maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos, se concretiza na vida dessas pessoas que entregaram completamente a sua vida sem medir as consequências. Assim como Cristo. Jesus, quando começa a anunciar o reino de Deus, Jesus, quando começa a falar do reino de Deus, quando começa a balançar as instituições religiosas do seu tempo, quando começa a balançar o status quo, ele sabia muito bem que isso resultaria em uma perseguição e provavelmente a sua morte. Mas Cristo foi até as últimas consequências. Entregou a sua vida até as últimas consequências. Por amor, para a nossa salvação, mas também para confirmar o seu anúncio. Então ele vai até as últimas consequências. Por isso São Pedro vai dizer aqui para nós no 4, 14 e 16: Bem-aventurados sois se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, porque o Espírito de Deus repousa sobre vós. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que nos dá a fortaleza diante das perseguições. O Papa Bento XVI, em um dos seus escritos, disse que quem sabe, nós cristãos de agora, desse século, do século XXI, se vivemos, claro, em países de maioria cristã, diz o Papa Bento, quem sabe não sejamos mártires de derramar o nosso sangue, como muitos daqueles que vivem em países de minoria cristã são mártires de derramar o seu sangue. Mas Bento XVI nos recorda que nós podemos ser mártires das injúrias, da difamação, da calúnia. É isso que Bento diz. Bento vai dizer, nos países cristãos, parece, nos países de fundação cristã, que é toda a Europa. A Europa é toda fundação cristã. Nós vamos aqui para a América, imagina, os colonizadores chegaram nos barcos deles trazendo os missionários. Pois então, tanto a América como a Europa é totalmente de tradição cristã, de maioria cristã. E Bento XVI vai dizer, parece que esses países de maioria cristã agora, o que estão fazendo é um martírio da ridicularização. Ridicularizar aqueles que creem em Cristo. E quantas vezes nós passamos por isso? Por uma ridicularização, de querer generalizar tudo, de dizer, não, você é igual fulano de tal, que aprontou, que fez isso, que fez aquilo, por isso eu não acredito na Igreja Católica, por isso os católicos são isso, por isso os padres são aquilo, por isso os bispos são aquilo. Ou seja, uma generalização total e que muitas vezes nos colocam como ridículos. Muitas vezes caluniam, muitas vezes perseguem. E Bento XVI nos abre o olho para isso, o Papa Bento, dizendo, olha, existe esse martírio também. E Santa Teresinha do Menino Jesus nos recorda que existe o martírio branco. Qual é o martírio branco? É aquele também que não se derrama o sangue, mas que se aceita as dificuldades do dia a dia. Nós somos chamados, quando nós dizemos a honrar a memória dos mártires, é fazer memória mesmo, é recordar todos esses mártires. Os mártires de antes, os mártires de agora também da nossa igreja. Mas também, a exemplo desses mártires, aceitar os sofrimentos que a vida nos coloca no dia a dia. Porque a gente é muito propício para reclamar de tudo e de todos. E achar que tudo tem que ser do nosso jeito. E a vida não é assim. Jesus já nos fala no Evangelho que a vida não é assim. E a vida por si só já nos ensina que desde que o mundo é mundo, as coisas não são assim. Nem tudo vai ser do meu jeito. E fique tranquilo, porque de todas as coisas que você programou na sua vida, 95% não vai acontecer. Vai ser tudo improviso. Então, nós somos chamados a fazer o quê? Nessa caminhada, nesse nosso peregrinar sobre este mundo, indo já, para a pátria celestial, a Jerusalém celeste, que é o próprio Cristo, como diz o Apocalipse de São João, também aceitar o martírio cotidiano. Também aceitar a diferença, saber respeitar, saber aceitar aquela pessoa difícil na nossa família, no nosso trabalho, no ambiente que a gente está. Nos aceitar também. Então passa por isso, Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer isso. Existe esse martírio também, o martírio branco, que são as dificuldades de todo dia, que em vez de nós estarmos aí nos queixando, nos lamentando todo o tempo e reclamando, e quanta gente que reclama demais, meu Deus do céu, é só lamúria e murmuração. Santa Teresinha nos ensina então a aceitar isso também, a dar o nosso testemunho de cristão também, diante dessas dificuldades na nossa vida. Então nós vamos já concluindo o nosso programa nesta manhã,
em que nós meditávamos rapidamente, porque não temos muito tempo, a respeito dos mártires, e hoje, memória de São Cornélio e São Cipriano, que se converteram ao catolicismo e que entregaram toda a sua vida a Cristo, a ponto de derramar o seu sangue por amor a Jesus. Nós queremos pedir a esses dois santos, Cornélio, que foi papa, Cipriano, que foi bispo, que interceda por nós, para que o Senhor nos dê a graça de termos um coração cheio de amor por Ele. Reze junto comigo. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano deste ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado porque você esteve aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus nesta manhã. Fique agora com um Bom Dia Evangelizar. Todos os meses